Nós te agradecemos, nosso Deus, por tudo que o Senhor nos deu. Te agradecemos por tua presença neste lugar e pela palavra que o Senhor vai nos entregar. Eu oro agora, Senhor, clamando por cura na casa daquela mulher que precisa. Eu clamo, Senhor, por prosperidade naquela pessoa que hoje chegou aqui preocupada em como vai pagar as contas. Eu clamo, Senhor, por alegria, por paz, por refrigério, por restauração em casamentos. Eu te louvo, eu te agradeço por este dia. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Bom dia, meu bem. Bom dia. Que Deus abençoe muito teu dia. Chegando aí, enchendo de café, enchendo de bom dia, compartilhando essa live com outras mulheres, mulheres que precisam de força, mulheres que precisam aumentar a sua fé. Mais do que isso, mulheres que precisam viver milagres. Viver no raso com Deus é muito pouco. Viver uma vida sem milagres é algo comum. E nós somos mulheres incomuns. Nós somos mulheres que buscamos sim viver milagres, que buscamos sim viver o sobrenatural, que buscamos sim viver as promessas de Deus. Amém? Então, chegando hoje, a gente vai falar sobre milagres. Essa semana a gente está falando sobre um milagre muito grande ali na palavra de Deus, que foi Pedro andar sobre as águas. E a série dessa semana chama A Verdadeira Segurança. Quem assistiu ontem, gente? Quem assistiu ontem gravado ou não, ou aqui ao vivo? Diz aqui. Ontem nós falamos, né? A gente desmistificou aquela segurança que a gente acha, né? A gente acha que se o nosso filho estiver dentro de casa, ele tá seguro. Se o marido estiver dentro de casa, a gente tá seguro. Se o nosso dinheiro estiver na poupança, a gente tá seguro. E a gente desmistificou um pouco disso, mostrando que a verdadeira segurança está em estar na presença de Deus. É Deus quem torna a nossa vida verdadeiramente segura. Amém? E hoje a gente vai falar sobre um tipo de segurança e um tipo de segurança que nós mulheres particularmente não gostamos. Não gostamos sobre o que eu vou falar hoje, mas eu tenho certeza que vai despertar algumas mulheres aqui. Vocês espalharam amor, gente? Diz aqui pra mim. Todo mundo espalhou amor? Todo mundo encaminhou essa live para pelo menos 5 mulheres? Diz assim, ó, nós vamos ler hoje Mateus 14, 29. Eu vou ler desde o 27, tá? Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais." Respondeu-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha só, o tema de hoje é correr riscos com Jesus me leva a uma vida incomum. Correr riscos com Jesus me leva a uma vida incomum. Olha só, gente, andar sobre as águas é algo, além de milagre, né? Além de impossível, é algo incomum. Agora, analisa aqui. Os 12 andaram sobre as águas. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Aperta um coração aí pra eu saber se o áudio tá bom aí. Ótimo, tá me ouvindo. Então tá bom. Olha só,
Nós tínhamos ali 12 homens. Os 12 andaram sobre as águas? Não, né? Somente um andou sobre as águas. Quem fez com que esse um andasse sobre as águas, ele não teria condições de fazer os 12 andar sobre as águas? Teria, não teria? Ele poderia fazer os 12 viver aquele momento sobrenatural? Ele poderia viver os 12 ter uma experiência em comum? Poderia. E por que os 12 discípulos de Jesus que viveram os milagres, que viram os milagres de Jesus ali, porque os 12 não viveram a mesma experiência que Pedro? Porque os 11, né? Só Pedro viveu. Porque os 11 não viveram a mesma experiência que Pedro? Vocês já pararam para pensar nisso? Gente, fica comigo que eu tenho certeza que eu tô te levando para um lugar, tô te levando a refletir na palavra de Deus para um lugar que vai transformar a tua forma de lidar com o teu dia hoje. Pode ter certeza. Os 12, gente, poderia ter a mesma experiência. Os 12 poderia viver algo em comum. Somente um viveu. Por que somente Pedro viveu? Sendo que todos eles viram Jesus fazendo milagres. Todos eles ouviam Jesus o dia todo. Existe uma grande diferença entre Pedro e os 11. Grande diferença. E pode ter certeza, é essa diferença de Pedro que muitas vezes faz com que nós tenhamos uma vida comum, uma vida frustrada, uma vida, mesmo acreditando em Deus, uma vida longe do que Deus tem para mim. E essa característica que Pedro tinha e que Deus fala hoje, que Jesus fala pra gente ter, é a disposição em correr riscos. Correr riscos com Deus vai fazer você ter a vida em comum que você deseja. As pessoas podem criticar Pedro e falar, ó, homem de pequena fé, como Jesus falou, né? Poxa, que homem de pequena fé, por que depois foi olhar para o tamanho da onda? Sim, mas ele foi o único que andou sobre as águas. O único na Bíblia inteira. Ele foi o único que teve disposição em correr riscos, em pisar naquele mar onde estava o vento forte, onde talvez as ondas estavam batendo. Ele foi o único que teve a disposição de exercer a sua fé. Você pode até não correr riscos com Deus, gente, mas você não realiza nada. Você não vive um nada. Você não desfruta de experiências incomuns que Deus tem para você. Você não desfruta de milagres. Por quê? Porque você tá agarrado ali ao leme. Você tá agarrado ali à borda do navio. Você tá ali preso àquela falsa segurança. O navio não é seguro. Por quê? Porque Jesus não tá nele. Quem tá me entendendo aqui? O navio não é seguro. Ari, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Você quer um casamento unido, harmonioso, abençoado, mas você não corre riscos pelo teu casamento? Como assim correr riscos? Gente, é fazer o que ninguém faz no casamento. Porque muitas vezes nós mulheres, o que nós falamos? Ah, olha o casamento dos outros, olha lá aquela mulher lá. Aquela mulher lá, ela não cuida assim do marido, aquela mulher lá, é uma vez na vida eu tô na morte, o tico-tico no fubá. Aquela vizinha lá, é isso, aquilo. Gente, não se limite pelo baixo. Sabe, não nivele a tua vida pelo baixo. Você pega um monte de exemplo comum, um monte de exemplo ruim e quer, como diz, limitar a tua vida a exemplos ruins. Não, limita pelo exemplo alto.
sabe? Padroniza a tua vida no alto. Pega um exemplo bom de casamento, um exemplo abençoado, um exemplo unido, um exemplo onde tem constância no tico-tico, no fubá, um exemplo onde tem paixão, onde tem abraço, beijo, mesmo depois de 10, 20 anos. Um exemplo onde os dois ali, você vê os dois apaixonados. Pega esse exemplo e limita o teu casamento baseado nesse exemplo, não no exemplo ruim. Pega o exemplo de Pedro e não no exemplo dos 11. Quem tá me entendendo aqui? A gente tem que formatar a nossa vida pela exceção e não pela regra, pelo que é comum, incomum e não pelo que é comum. Comum é você ficar agarrado a uma falsa segurança. Comum é você ter um casamento medíocre. Comum é você ter uma conta bancária escassa. Comum é você viver na correria. Comum é você ser uma mulher desleixada, descuidada. Isso é comum. Eu e você, nós somos mulheres incomuns. Coloca aqui, eu vou fazer todo dia, você declara isso. Eu sou incomum. Incomum é aquela mulher que corre riscos com Deus. Incomum é aquela mulher que faz de tudo para ter um casamento incrível. Incomum é aquela mulher que anda sobre as águas profissionalmente. É aquela mulher que vive milagres financeiros constantemente. Incomum é aquela mulher que prospera. Em tudo que ela coloca a mão, ela prospera. Tudo que ela faz. Não tem um ditado que falava antigamente, gente, que era que você tocava, virava ouro? Não tinha um trem assim? Quem é que lembra desse negócio? Não lembro agora o nome, mas tinha um nome, né? Poxa, a pessoa toca, vira ouro. Era algum conto, alguma coisa assim. Quem lembra disso? É só da minha época. Tinha um trem há muito tempo atrás que toca, vira ouro. Gente, eu e você, nós seremos conhecidas como esta mulher. Esta mulher que tudo que ela faz prospera. Tudo que ela faz é muito bom. Tudo que ela faz é excelente. Ela cresce, ela progride. Gente, Pedro ficou conhecido como aquele que andou sobre as águas. Pedro é o incomum. Pedro é a exceção. E ele andou sobre as águas porque ele teve a disposição de correr riscos com Jesus. Pedro exercitou a fé dele. Eu e você, nós vamos correr riscos com Jesus. Se for necessário, nós vamos correr. Quem tá me entendendo aqui? Escreve aqui. Eu sou ousada. Eu sou corajosa. Pedro foi corajoso. Ari, eu não sou. Você vai escrever pela fé. Amém? Você vai escrever pela fé. Olha só aqui, gente. Eu não sei se vocês estão conseguindo absorver o que eu tô falando aqui pra vocês, sabe? Se vocês estão conseguindo entender o que Deus tá falando pra nós. Se você olhar na internet, você vai ver lá pesquisas onde homem morre mais cedo do que as mulheres, porque eles são irresponsáveis no trânsito, né? Porque eles são ousados no trânsito. Quem já viu isso? Homens, eles morrem mais rápido, eles morrem porque eles são irresponsáveis no trânsito. E eu não tô querendo dizer aqui que nós temos que ser irresponsáveis. Mas nós, mulheres, a gente se apega a uma segurança falsa. A gente se apega a uma segurança falsa. Mulher, não seja como os 11. Não seja como os 11. Seja aquela que se arrisca, seja aquela que sai do barco. Se tem 11 mulheres com dificuldade no casamento, você vai ser a única que não vai ter dificuldade no casamento. Se tem 11 mulheres com dificuldade financeira, você vai ser a única que não vai ter dificuldade financeira. Se tem 11 mulheres desleixada, descuidada, que não penteia o cabelo, que não se arruma,
Você vai ser a única que vai acordar e vai se arrumar para os resultados que Deus tem para você neste dia. Gente, Caleb é um exemplo de ousadia para mim e para você. Eu creio, amém, eu creio de todo o meu coração, Aline. Não tô aqui, gente, para falar qualquer coisa. E eu falo para vocês que essa palavra veio para mim, primeiro, para depois para vocês. Eu sou essa mulher extremamente grudada em segurança, que só faz aquilo muito certo. Eu sou essa mulher. Mas eu sei também que se eu não me arriscar, eu não vou viver a vida incomum que o Senhor tem para mim. Sabe? Essa segurança, ela é passageira. Caleb, gente, ele teve que se arriscar. Caleb e Josué teve que arriscar a segurança deles, enfrentar gigantes para viver a promessa de Deus. Eles teve que falar, olha, nós vamos lá, se Deus falou, nós vamos ter. Deus falou para Pedro e Pedro andou sobre as águas. Deus falou para Josué e Caleb, ó, a terra é de vocês, a terra é prometida, eu prometi. Só que eles tiveram que se arriscar. Eles tiveram que entrar num lugar onde só tinha gigantes. E se eu não quiser entrar, Ari, Deus não te obriga, gente. Isso que é o duro, viu? Às vezes eu falo, mas meu Deus me obriga. Isso que é o duro. O Senhor não te obriga. Você vai morrer no deserto. Como todo o povo. A maioria. O que foi comum. O que todo mundo fez foi não correr riscos e morreram no deserto. Eu sou corajosa para correr riscos com Deus. Eu sou corajosa para viver o que Deus tem para mim. Eu sou corajosa para viver uma vida em comum. Eu sou corajosa para ser a resistência desse mundo, como disse o pastor André. Eu sou corajosa para fazer o que ninguém está fazendo e para viver o que ninguém vai viver. Nós somos mulheres incomuns, nós somos mulheres que vivem prosperidade, nós somos mulheres que vivem um casamento harmonioso, nós somos mulheres que vivem uma vida equilibrada, nós somos mulheres que vivem exatamente tudo aquilo que Deus tem para nós, aqui na terra e depois no céu. Que a coragem de Pedro, que a coragem de Caleb venha sobre mim e sobre você neste dia. Que a hora que você sentir medo e falar, Senhor, eu preciso gravar um vídeo, e você vai sentir medo, você vai com medo mesmo. Escreve aqui, eu vou com medo mesmo. Isso é coragem, gente. Coragem é isso. É eu enfrentar gigantes que precisar enfrentar para viver a terra prometida que eu desejo. Eu posso viver no deserto? Posso. Eu posso continuar na escassez? Posso. Eu posso continuar dentro do barco? Eu posso continuar dentro do barco, vivendo ali, enfrentando a tempestade? Posso. Mas se eu quiser viver uma vida em comum, eu vou enfrentar o gigante para entrar na terra prometida. Eu vou andar sobre as águas. Eu vou me arriscar. Eu vou com medo mesmo. Quem aqui vai se juntar a mim neste dia? Quem aqui vai se juntar a mim e se arriscar para viver tudo aquilo que Deus tem para nós? Quem vai correr riscos com Deus? Correr riscos com Deus é o lugar mais seguro que você pode estar neste dia. Correr riscos com Deus vai te levar a entrar na terra prometida. Lá na terra prometida é o lugar que Deus tem para você, meu bem. Não é no deserto. Não é na escassez, não é passando dificuldade, não é vivendo aquém do que Deus tem para você. Oh, Jesus, eu não sei se vocês estão sentindo Deus falar, sabe? Mas Deus está falando tanto comigo. É correndo riscos ao lado dele que eu vou viver a vida em comum que eu tanto desejo. Não é só orando, gente.
Não é só orando, eu acredito muito. Os 12 oravam. Os 12 oravam. Nós estamos falando de pessoas crentes, de pessoas que buscavam a Deus. Os 12 oraram. Um teve coragem de pisar na água. Um teve coragem de sair do barco. As 12 tribos de Israel oravam. As 12 tribos de Israel serviam a Deus. As 12 tribos de Israel, né, tinham as leis ali, porque não tinha a Bíblia, mas tinham as leis ali. As 12 tribos. 2 pessoas apenas, Josué e Caleb, tiveram coragem de se arriscar para entrar na terra prometida. Eu e você hoje, de verdade. Isso é coragem, não é ausência de medo. É ir com medo mesmo. Que eu e você hoje, nós tenhamos coragem para viver as promessas de Deus, para viver os milagres de Deus, para viver a vida em comum que Ele tem para mim e para você. Qual a hashtag desta live? O que Deus tem para você hoje, o dia todo, que você vai ficar o dia todo martelando no teu coração, na tua mente, qual que é a hashtag de hoje? E diz aqui para mim, se tem alguém nova aqui no nosso meio. Coloca aqui primeiro que nós queremos te receber com todo o valor que você merece. Coloca aqui. E eu quero te dizer que dia 3 de agosto, tá chegando. Dia 3 de agosto. Dia 3 de agosto. Muita coisa vai mudar. Eu acredito muito. E agosto é mês do meu aniversário, viu, gente? Então vai ser um mês inteiro de comemoração. Mas eu acredito muito que grandes coisas vão acontecer. Dia 3 de agosto, guarde essa data. Amém? Qual que vai ser a hashtag, minha gente? Quem não tá assistindo, gente, tô deixando salvo lá no YouTube as lives do Café com Gás, as aulas de performance, as aulas de alta performance de segunda-feira. E tá sendo incrível. Vai lá no YouTube, assista, comente as aulas. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Ó, a Kelly colocou, sai do barco. Perfeito, sai do barco. Essa é a nossa hashtag. E a hora que eu encerrar essa live, você vai lá colocar hashtag sai do barco no comentário. E durante todo o dia, que você pensar assim, olha, tiver alguma situação e você ficar com medo, você vai falar, sai do barco. Sai do barco, Ari. Sai do barco, Aline. Sai do barco, Mari. Sai do barco, Kelly. Sai do barco, Camila. Sai do barco, Simone. Sai do barco, sai do barco, sai do barco, sai do barco, gente. Sai do barco. Guarda isso no teu coração. Correr riscos com Deus é o lugar mais seguro que você pode estar hoje. Mais seguro. Sai do barco. Combinado, meus amores? Olha só, um beijo no coração. Amanhã, 7 da manhã, nós estaremos aqui juntas, aumentando a nossa fé, para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Fica com Deus, tchau.